que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Assim, o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E ele orou a Deus e se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Aleluia, Senhor. O Senhor coloca em meu coração nessa noite trazer uma mensagem aos desafortunados que perderam a aposta. Por que desafortunados que perderam a aposta? Nós estamos vivendo em um tempo de bastante ufania. Significa que nós contamos vantagens das nossas pequenas vitórias. E por contarmos vantagens de nossas pequenas vitórias, a primeira oportunidade que a gente tem, a gente tira uma selfie e coloca no Facebook, para ver se a pessoa curte. E aí nós marcamos lá uns 10, 15 amigos, para que esses 10, 15 amigos eles tragam mais umas 500 curtidas. Então qualquer pequena alegria que nós temos, até do arroz que a gente conseguiu fazer sem queimar, a gente tira a foto e coloca no Facebook. E o pessoal, por incrível que pareça, né, por amizade, né, ou por sarro, curte e compartilha, comenta, e isso faz com que a gente fique assim, louco da vida para ganhar logo, ganhar mais coisa, porque todo mundo aplaude os vencedores, os conquistadores, os que têm um testemunho magnífico para contar. E isso não está errado, estou dizendo que está errado. É que isso acabou virando cultura para nós, e essa cultura, ela disfarça uma tragédia que existe na nossa existência. Nós vivemos entre o drama e a comédia, entre a lágrima e o sorriso, entre o monte e o vale, entre a vitória e o fracasso. Nós vivemos assim. Nós não colecionamos apenas medalhas. Nem sempre a gente é coroado ou a gente é comemorado. Existem muitos e muitos momentos que são momentos de tristeza, de angústia, solidão e fracasso, e esse a gente não coloca no Facebook. E esse a gente não compartilha com a galera por causa que tem pouca curtida. Tem pouca curtida e ninguém quer saber de ninguém choramingando para ninguém. Porque de história triste todo mundo tem uma e pode contar outra pior ainda. Então, esse nosso sobe e desce, sabe? Esse zigue-zague da vida, este claro e escuro, sabe? Altos e baixos, né? Derrotas e fracassos, que é disfarçado por nós, não é disfarçado pela Bíblia. A Bíblia não fala assim. A Bíblia não é uma página do Facebook. Então, você curtindo ou descurtindo, não importa. Lá está a história. Então, por isso que o Senhor coloca em meu coração falar com os irmãos para aqueles que apostaram e perderam. E não é que perderam uma moeda, perderam feio. Tomaram atitudes erradas. Entraram por descaminhos. Andaram com pessoas erradas e apostaram e perderam feio. Eu vou trazer alguns exemplos para os irmãos e as irmãs aqui, para vocês verem como que Deus observa o fracasso humano. Como que Deus, Ele está de olho nos fracassados, nos perdedores, nos derrotados. A Bíblia não é uma mensagem só para nos levar aos apanágios, irmãos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, depois que nós saímos do Éden, é uma coleção de derrota atrás da outra. A história da humanidade é uma história de fracassados, porque a nossa vitória estava no Éden. Depois que nós fomos expulsos do Éden, aí colecionar fracasso é uma consequência natural. E como que Deus ele olha para o fracassado, para o perdedor, sabe? Para o que aposta e erra, para o que escolhe errado, para o que se apaixona pelo erro.
Isto é, erra porque está apaixonado pelo erro. Então nós temos alguns casos aqui, e esse que eu trouxe para vocês, ele é clássico no Antigo Testamento, é o do rei Manassés. Manassés foi o pior rei que Israel teve. Pior do que Acás, inclusive. E olha que Acás ele foi um rei ruim. Manassés conseguiu superá-lo. Existem outros que eu não vou nem listar, mas de todos, Manassés ele foi o pior. E o problema é que ele nasceu de um rei que foi um grande sucesso para Israel. Manassés, ele foi filho de Ezequias. E Ezequias, ele foi um exemplo de rei, um exemplo de pai, um exemplo de governante. Ele elevou a moral de Israel, ele elevou a economia de Israel, ele elevou as forças armadas de Israel. Israel era muito conhecido por causa de Ezequias. Tal que era o brilhantismo de Ezequias, que Deus levantou Isaías e disse assim: fala para o meu servo Ezequias colocar a casa dele em ordem, que eu vou recolhê-lo. Ele já cumpriu a missão dele. Ele vai sair bem da história, ele vai sair por cima da história. E então, quando Ezequias recebeu essa notícia, ele virou-se para a parede e chorou. E falou: Senhor Deus, lembra de todas as boas obras que eu pratiquei diante de ti. Eu andei reto, eu andei correto, eu cumpri a cartilha, eu li Moisés e eu cumpri o que Moisés estava dizendo. Eu ouvi os teus profetas. Ele chorou e orou e chorou e orou, e Deus disse para Isaías, enquanto ele estava saindo no pátio: volta e fala para Ezequias, o meu servo, que eu estou acrescentando 15 anos de vida a mais para ele. Então ele era um grande homem, não tinha como dar errado a vida dele, não tinha. Acontece que ele gerou Manassés. Depois dessa oração ele gerou a Manassés. E Manassés, ele era para não negar a raiz, correto? Ele era para dar certo também. Era para ele seguir os caminhos de Ezequias, o seu pai. Mas assim que Ezequias morreu 15 anos depois, que ele assumiu o reinado, ele estragou com a nação de Israel. Ele estragou. Ele trouxe religiões que eram religiões estrangeiras. Ele fez negociações ruins. Ele estragou com o templo. Pensa no templo. Ele colocou um monte de ídolos no templo. E ele trouxe sacerdotes pagãos para o templo. Ele fez péssimas alianças. E ele cometeu uma atrocidade tão ruim que havia uma divindade lá chamada Moloque. E essa divindade exigia que os filhos fossem mortos e assados no fogo. E ele pegou o próprio filho e fez isso. Ele sacrificou o filho dele aos deuses pagãos. Toda a nação de Israel entrou numa apostasia tão grande, que não se falava mais em Jeová Senhor. Não se orava mais a Deus. Sabe aquela cena lá de Elias contra os profetas de Baal? Era necessário no tempo de Manassés, porque Manassés ele já estava lá uns 300 anos para frente. Elias 300 anos para trás. Israel pecou demais. Todo mundo agora tinha um poste ídolo no quintal. Todo mundo tinha uma imagem pendurada na parede. Todo mundo agora acendia incenso a Baal. Todo mundo, a nação toda prevaricou. A nação toda se perdeu. Ele foi um derrotado aos olhos do Senhor. Fracassado, perdido. Se levantaram os inimigos. Vieram contra Israel. Deixa eu lembrar a vocês. Manassés matou o profeta Isaías. Mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Sabe esse livro que você tem aí? Que foi lido, inclusive, uma passagem dele nesta noite aqui? Que você lê lá o profeta Isaías dizendo: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Esse profeta Isaías foi morto por esse Manassés. Esse profeta Isaías que profetizou para Ezequias. Este, chamado profeta messiânico, ele matou o profeta Isaías. E então Deus, observando essa derrota, esse fracasso, essa apostasia, este abandono, permitiu que o rei da Assíria se levantasse. E o rei da Assíria se levantou, invadiu Israel, aprisionou Manassés. E você e eu que somos, sabe, daquele que coa um mosquito e engole um camelo, sabe?
a gente diria o seguinte: agora chegou a hora de Deus se vingar de Manassés. Esmagar com Manassés e ensinar para ele como se faz. Porque ele fez todo mundo pecar, todo mundo errar. Ele era um ícone, ele era um exemplo. E quando ele errou, todo mundo errou junto com ele. Ele era a luz que resplandecia e ele fez o favor de apagar a ele e a todo mundo. Agora que ele caiu tremendamente nas mãos do Deus vivo, ele vai ver o que é bom para tosse, porque eu quero ver o meu inimigo pior do que eu. Eu quero ver o meu inimigo esmagado debaixo dos meus pés. Afrontou ao Deus vivo. É o que nós pensamos. Cristo disse: hipócritas, vocês como mosquito engolem camelos. Vocês dizem que vão ajudar os seus irmãos a tirarem o cisco que está no olho deles, mas não veem a trave que está diante dos vossos olhos. Sem hipocrisia, tiremos as traves para depois tirarmos os ciscos. Vamos parar de engolir camelos para depois coarmos os mosquitos. Eu bem que gostaria que Manassés ele sofresse muito na prisão. E ele sofreu. Ele foi aprisionado, estava na Babilônia. E lá na Babilônia ele fez o inusitado, irmãos. Ele orou ao Senhor. Ele orou. E ele orou fervorosamente. E ele orou angustiado. E ele orou com tanta insistência, com tanta humilhação, com tanta humildade, que talvez alguns de nós aqui nunca tenha feito a oração que ele fez. Com todo o cristianismo que a gente tem. Com toda a santidade que nós temos. Com toda a perfeição que nós temos. Talvez não tenhamos ainda feito uma oração tão humilhante quanto a oração de Manassés. Ele estava preso, irmãos. Fracassado. Derrotado. Proscrito. Muitos deram graças a Deus que Manassés foi embora. Que ele caiu e que ele foi deportado para a Babilônia. Vai, peste ruim, não volta mais. Que o demônio o carregue. Porque tem pessoas que praguejam. Quando alguém cai, quando alguém é derrotado, quando alguém é expulso, quando alguém é humilhado, tem gente que comemora. E o homem estava orando, irmãos. Esse é o problema. Cuidado nós devemos ter com aqueles contra quem nós praguejamos. Porque se essa pessoa estiver se humilhando e orando a Deus, e Deus ouvir a oração, ela volta. E ela volta no estado melhor. Porque Deus, quando Ele vê a gente, Ele não vê como o homem vê. Foi dito aqui nessa noite. Eu olho exteriormente, eu julgo exteriormente, eu sou precipitado de língua e de coração. Mas Deus é o Senhor das coisas. O homem matou Manassés, o homem fez a nação toda tropeçar, mas lá no cárcere ele humilhou-se diante do Senhor, humilhou-se fervorosamente, orou mais pentecostalmente do que alguns, e ele tanto se humilhou que a Bíblia diz que Deus o ouviu, aplacou-se de sua ira. Que Deus é este, nós perguntamos? Que Deus é este? Que ao invés de punir imediatamente, Ele dá oportunidade, Ele dá chance, Ele dá o seu próprio coração. Que Deus é esse? Está escrito no Evangelho, irmãos. Deus não quer que nenhum se perca, antes que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Ele é longânimo para convosco. Aleluia! O que é longanimidade? Longanimidade significa que Deus não está lá no trono dele, sabe? Irado, nervoso, trovejando, iracundo, querendo pegar você na próxima esquina, porque de novo você pecou. De novo você caiu. De novo você pensou mal no seu coração. De novo você caiu no seu vício. Não. Deus está em paz, irmãos. Deus está em paz no trono de glória. Cristo, Ele veio e fez a paz. Ele trouxe o sangue que transforma o pecador em alguém arrependido. Ele veio abrir para todos a oportunidade da salvação, do arrependimento e da reconciliação com Deus. Aleluia! Nós, irmãos, somos moralistas. Eu sou um homem moralista. E é comum do brasileiro ser uma pessoa moralista. O que é um moralista? É uma pessoa de regras, certo e errado, bem e mal. Sou uma pessoa moralista. Eu moralizo a minha casa, eu moralizo a mim mesmo, eu moralizo as minhas amizades. Então eu vou moralizando. Só que eu não posso confundir
a minha moralidade com o Evangelho. Moralidade não é Evangelho, irmãos. O Evangelho, a Bíblia diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego. E esse Evangelho, ele é o Evangelho da graça de Deus, onde Deus vai agir conosco, não de acordo com os nossos méritos, e nem com os nossos deméritos. Nem porque a gente é bonzinho, e nem porque a gente é péssimo. A graça de Deus significa que Deus toma a iniciativa de nos reconciliar com Ele enquanto nós somos pecadores. Na carta aos Romanos, capítulo 5, que o irmão começou a ler aqui nessa noite, se continuar a leitura, vocês vão ler o seguinte: se nós Deus mostra o seu amor para conosco, em que nos reconciliou, sendo nós ainda inimigos. Então, o fracasso que nós estamos vivendo, a tragédia que nós estamos vivendo, é de que, por mais que a gente tente, a gente ainda não consegue se tornar amigo de Deus, a menos que o próprio Deus queira ser o nosso amigo. E tudo depende dele, só dele e por ele. Prova disso, Manassés. As coisas estão acabadas, ele já está julgado, irmãos. Ele já está julgado. Ele já está na Babilônia. Israel já está livre dele, mas o homem está orando. Então direi aos irmãos e às irmãs o seguinte: se Deus, longânimo como é, depois de toda a tragédia que Manassés trouxe, se Deus ouviu a Manassés, que matou a Isaías, que fez Israel pecar e o trouxe de volta à sua condição anterior, será que Deus também não ouvirá você? Se ele foi longânimo para com Manassés, não será longânimo para contigo também? Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito na lei: não usareis balança de 2 pesos e 2 medidas, porque isso é abominação diante do Senhor. O que isso significa? Deus não tratará Manassés de uma maneira e você de outra. Se ele foi longânimo para com Manassés, que não merecia, Deus também vai te atender, você que não merece. Se ele perdoou aquela prevaricação, ele perdoará a ti também. Mas o que Manassés fez? Manassés orou, irmãos. Ele orou. E você, quando erra, você faz o que da vida? O que você tem o costume de fazer quando você peca? Quando você transgride? Quando você quebra as suas próprias regras? O que é que você costuma fazer? Adão se escondeu. Escondi, Senhor, porque estava nu. Manassés fez o quê? Orou. E não foi o único. Vocês sabem que Sansão foi um homem blindado com a vida. Sansão nasceu abençoado, irmãos. Sansão nasceu por profecia de anjo. Olha que profecia de profeta já é forte. Ainda mais profecia de anjo. O homem nasceu predestinado a vencer. O anjo chegou e disse: ele é um nazireu de Deus desde o ventre e começará a livrar a Israel. Sansão, ele foi blindado porque era um homem que, quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele era irresistível. Qualquer coisa na mão dele virava arma. E o homem não tombava em combate. Não tombava. Ele era indestrutível. Imortal praticamente, por causa do voto que tinha. A Bíblia diz, e não é exagero, que ele, com uma queixada de jumento, ele matou a mais de 1000 homens. Ele tinha uma habilidade tão gigantesca que ele amarrou 30 raposas. Para pegar uma eu já não pego. Uma eu não pego. Com toda a tecnologia eu ainda não pego. O homem pegou 30 raposas, amarrou uma com a outra na cauda e soltou na seara dos filisteus. O homem era habilidoso. E ele sabia orar, porque depois que ele tinha batido bastante nos filisteus, matado os filisteus, ele fez uma oração porque ele estava com muita sede, e ele pegou e bateu na rocha assim, e falou: Senhor, depois de ter matado tanta gente, eu vou morrer de sede, cadê a minha água? E Deus feriu a rocha, e a rocha saiu água para Sansão. Sabia disso? O homem sabia orar também, mas ele não era homem de oração não, hein? Sansão não era homem de oração, ele sabia orar, mas sem ser homem de oração. Acontece que ele se apaixonou por Dalila, vocês conhecem a história.
e entregou os segredos dele para Dalila. Vieram os filisteus, amarraram Sansão, cegaram seus olhos e o levaram para o cárcere. Lá no cárcere, cego, ele começou a girar uma roda de moinho. E passaram-se anos ali. Depois, os filisteus fizeram uma grande festa e trouxeram Sansão para ser o bobo da corte. Bobo da corte. Você e eu, que estamos moralizados desse lado de cá, dizemos o seguinte: está colhendo o que plantou. O homem recebeu tudo na vida, agora deu a mancada dessa daí, ele tem que receber mesmo. Que receba ele e todos os outros. Deus não vê como o homem vê, por incrível que você viu pareça. Não é assim, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que vós sois as meninas dos olhos do Senhor e que o Espírito do Senhor tem ciúmes e que ele foi colocado como penhor para a salvação, significa que ele não vai abandonar você em nenhuma circunstância nem situação. Está escrito: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quero compadecer. É Deus, irmãos, não é o homem. É Deus. Na eternidade ele decidiu isto. Está Sansão totalmente desmoralizado, desacreditado, fracassado, derrotado, esquecido, bobo da corte, lá na corte dos filisteus. E então voltou a crescer o cabelo dele, mas ainda não lhe voltou a força. Ele não era um homem de oração, mas ele fez a última oração. Depois que tudo passou, ele disse: Senhor, só desta vez. Isso é oração, não é ladainha, porque tem oração e tem ladainha. E se tem uma coisa que Deus está aborrecido agora no século 21, é ladainha, que o pessoal enche a orelha dele de palavras que não significam nada. E o próprio Cristo já falou: por favor, não prolonguem as repetições de vocês pensando que serão ouvidos por muito ficarem aborrecendo meu Pai, repetindo ladainhas. Isso não resolve. Não resolve. Deus não quer ouvir repetições vazias. O Sansão, que não era homem de oração, fez uma oração e falou: Senhor, só desta vez eu peço que retornes a minha força, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Morra eu com os filisteus. E você fala: mas Deus ouve essas orações? Irmãos, você tem que saber que depois que o leite foi derramado, que a causa está perdida, que já passou para o lado de lá da derrota, irmãos, o único recurso que você tem é a oração. E não tem etiqueta, tá? Quem diz que oração tem etiqueta não conhece o Deus de Israel. Oração não tem protocolo, irmãos. Não tem etiqueta. O irmão leu aqui nessa noite a Ana fazendo uma oração lá, como se ela estivesse embriagada. Significa que ela estava transtornada, como uma pessoa bêbada. Então já acabou a esperança, já foi embora. O homem agora tem a única alternativa: ou Deus ouve ele ali, ou então ele volta para o cárcere para girar a roda. Então, se é entre viver aquela humilhação ou me vingar pelos olhos, ele ora. E aí o interessante é o seguinte: Deus ouve. Deus ouve essas orações aí do derrotado. A gente tem testemunho de mulheres que elas estavam na igreja, elas pertenciam à igreja, se envolveram com prostituição, foram para o mundo e lá no prostíbulo oraram. E lá Deus as ouviu. Tem testemunho demais para contar de gente fracassada e derrotada, que lá no antro de perdição, no bar, na biqueira, na prostituição, na rua, na noitada, no funk, gente que lá no meio lá falou: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. E Deus ouve. Não estou dizendo para você ir. Eu não estou dizendo vai, não é isso. Estou dizendo, se você já foi e já está lá, então ora agora. Não tem placa sobre você. Não tem protocolo. Você ora. Não precisa estar escrito. É só você abrir a tua boca e falar com Deus. Aleluia. Amém? Aí ele orou. E aí veio sobre ele o Espírito do Senhor e o homem empurrou as 2 colunas. E o templo de Dagon ruiu. E ele conseguiu matar 3.000 filisteus naquela noite. E a Bíblia diz: foram mais os mortos com a morte de Sansão do que os que ele matou em vida. Então, já passou da fronteira? Já perdeu? Você já contabilizou derrota? Já é uma vergonha?
mas ainda não é o fim. Você não orou ainda? Se você orar, Deus vai te ouvir. Se Deus ouviu a Manassés, Ele vai te ouvir também. Se Deus ouviu Sansão, Ele vai te ouvir também. E um último exemplo eu passo para vocês, é o exemplo de Jonas. Irmãos, Jonas, ele era um profeta que ele era um profeta exibido. Ele era um profeta que ele era um profeta metido, porque o que ele falava acontecia. Esse é o compromisso que Deus tinha com ele. E ele era um profeta arrojado, sabe? Arrojado, austero, sabe? Enfrentador, corajoso, modelo. Aí Deus disse para Jonas: é você mesmo que eu preciso. Vai lá na cidade de Nínive e diz para ela que em 40 dias nós vamos acabar com a história dela. O que faz Jonas, profeta de Deus? Ele se desvia do caminho do Senhor. Ele desviou mesmo. Não vamos tampar o sol com a peneira. Ele saiu fora da missão. Ele abriu mão do ministério. Ele não quer mais. Comprou uma passagem, foi para o navio ia para a Espanha e ele se desencaminhou. Deus mandou lá uma tempestade, o navio estava se afundando, todo mundo buscando a Deus, fazendo orações, mas aquelas orações Deus não estava ouvindo. Aquelas não. Deus tinha uma oração que ele queria ouvir, mas aquelas não. E todo mundo buscando, até que chegaram lá, onde Jonas estava dormindo, e falaram: dormente, que tens você? Não está vendo que nós estamos morrendo aqui? Clama a teu Deus. E o homem nem assim se despertou. Estava desviado. Perdeu a vocação, não queria mais. Ele abriu mão, porque de vez em quando, você não precisa estar em pecado para você abrir mão. Você cansa. Você desiste. Desanima. Você tomba, sabe? Você desaba. De vez em quando não dá, você não entende, você não quer. É uma luta contra a sua própria vontade. Tem coisa que a gente faz marrento. Faz bicudo, sabe? Faz na bronca. Mas tem hora que a gente fala: não vou fazer mais na bronca também, não vou fazer mais nada não. Ele não queria. Agora, esse ardor de Deus, sabe? Esse apego que Deus tem com o profeta é um problema, meus irmãos. Não tem jeito. Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou enviar você para falar com o faraó. E ele falou: Senhor, envia pela mão de quem quiser enviar, eu não vou. E Deus disse para Moisés: é você, Moisés, que eu vou mandar. Mas eu sou pesado de língua, eu fiz a boca do gado, a mão, o olho, esse foi eu que fiz. É você que vai, pronto. Então, meus irmãos, se você tem uma vocação diante de Deus, um chamado diante de Deus, e está passando um perreio, sabe, uma situação ruim, se você está meio bronqueado, mesmo assim é você mesmo. É você mesmo. Você é o eleito, é o escolhido, é a escolhida, é o que Deus apontou o dedo, é contigo mesmo a coisa. E está todo mundo orando de uma maneira ou de outra, mas a obra é sua, é contigo. E lá vai você na contramão. Deus, pedagogo, Deus, compreendedor de tudo, deixou a tribulação aumentar até que lançaram sortes e a sorte caiu em Jonas. Então os marinheiros falaram: o que você fez? Jonas contou a tragédia e falou: ixi, agora é com você e seu Deus. Pegaram Jonas e jogaram ele no mar. Quando jogaram no mar, deparou o Senhor Deus um grande peixe. A Bíblia é assim: deparou o Senhor Deus um grande peixe e engoliu a Jonas. E então passou o primeiro dia. E Jonas não orou. Estava marrento. E passou o segundo dia. E ele não orou. Porque tem gente, irmãos, que ora sem crer. Jonas sabia que se ele orasse, Deus ia responder. Essa é uma grande diferença. Eu tenho testemunho de uma mulher que ela estava doente. E ela estava doente, ela queria descansar em casa. Chegaram os presbíteros da igreja para orar por ela. Aí quando os presbíteros chegaram para orar assim, que iam colocar a mão nela, ela falou assim: vocês vão orar para Deus me curar? Vamos, não ora não. Vocês vão orar, Deus vai me curar, eu tenho que voltar a trabalhar e eu preciso descansar. Parece história, não é? Tem gente que caleja o joelho e ora sem fé, não acredita. Jonas, ele sabe quem ele é, e ele sabe que na hora que ele orar, Deus vai atendê-lo. Você tem que saber disso também, que as tuas orações não são vãs diante do Senhor, que Deus não está sentado no trono dele lá, jogando dados para decidir qual que ele vai ouvir, qual que ele não vai ouvir. Ele é sensível às orações, ele é sensível ao gemido, ele é sensível ao clamor, ele é sensível. Então quando você orar, já saiba, Deus vai te atender.
Você vai orar, saiba que Deus vai te ouvir. Vai te ouvir. E Jonas passa o primeiro e o segundo dia, não ora, a tribulação aumenta, o aperto fica pior ainda, e quando chega no terceiro dia, lá no finalzinho do dia, aí ele fala assim: estou na garganta do inferno. Essa é a oração de Jonas que você vai ler lá no livro dele, lá no capítulo 4. Orou Jonas ao Senhor e disse: algas estão amarradas à minha cabeça, Senhor. Eu vi o abismo, eu estou aqui no ventre e eu decidi que eu não ia mais, mas então, agora que eu estou na angústia, eu estou orando ao Senhor. Já tinha perdido tudo, vocês perceberam? Já tinha fracassado tudo. Ele já havia desistido, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu povo. Deus não desistiu da sua igreja. Nem das moças, nem dos moços, nem dos homens, nem das mulheres. Deus não, Ele é Deus. Então a missão tem começo, meio e fim. Não está no fim. Não está no fim. E orou Jonas ao Senhor. E então ordenou o Senhor Deus, e o grande peixe deitou Jonas na praia. Pronto, Deus ouviu aquela oração. E Deus disse: agora, Jonas, vai lá e faz o que eu te falei para você fazer. Levanta então essa mensagem diante dos irmãos e das irmãs para dizer o seguinte: você pode ter posto um fim, ou uma palavra de derrota, ou de fracasso, ou desistido da causa, mas só depende de uma oração. Não falei de uma campanha. Não falei de uma campanha. Não falei de uma corrente. Eu falei que depende de uma oração. Não disse ladainha, hein? Nem vãs repetições. Uma oração. E Deus reverte tudo. Tudo! Tudo com uma oração. Uma! Você crê nisso? Uma oração, irmãos. Uma! Não são várias. Não precisa amontoar orações, nem acumular orações. Os milagres de Deus dependem de uma oração. Uma! Alguém me tocou. Senhor, a multidão te aperta. Uma pessoa tocou em Cristo com fé. E ele parou o cortejo. Uma oração, irmãos. Nós temos um hino na harpa que diz isso. É que Deus não sentiu que sua alma se abriu. Tudo deixando no altar. Uma oração. Uma palavra de oração. Uma breve oração. Uma oração simples como a de Ana. Uma oração como aquela mulher que estava com a filha endemoniada em casa e disse: Senhor, até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo conforme crestes. Uma oração, irmãos. Então nós precisamos fazer essa oração. O irmão que estava louvando aqui, ele disse: hoje, no culto de hoje, no fim do culto, lá quando você chegar na tua casa, o culto de hoje é isso mesmo? Será que a oração é esta última agora? Será que a oração é este momento agora? Vamos conseguir dilatar o nosso peito ao ponto de chegarmos diante do nosso Deus com a oração da fé que sara o doente, que reverte a situação? Será que é agora? Ou nós vamos levantar uma ladainha, uma repetição? Lembrem-se que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele fez uma oração pelos seus amigos que o criticavam. Uma prece. E para terminar, por gentileza, se coloquem em pé. O ladrão que estava ao lado de Cristo era ladrão condenado, com os 2 pés no inferno, irmãos. Os 2. O homem estava sangrando, crucificado. Os 2 estavam com os pés no inferno, os 2. E na última hora, um microsegundo antes de descer, ele falou: Senhor, esta é a última oração. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe o que é passar a vida inteira sem encontrar Deus e na última hora você fazer a oração que Deus quer ouvir? Jesus, irmãos.
Por isso que os apóstolos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. O apóstolo Paulo fala: nós não sabemos o que devemos pedir. Santo, santo, santo é o teu nome. Eu quero fazer essa oração, mas eu quero encontrar Deus na oração. E o Cristo disse ao ladrão: hoje, eita! Porque a gente pensa que a resposta vem para depois. Se você orou e a tua oração é a oração de hoje, a resposta é hoje. Cristo disse ao homem: hoje estarás comigo no paraíso. Olha, do inferno para o paraíso, da cruz para a vida eterna, do pecado para a salvação. Isso é vida cativeiro. Uma oração resolveu uma vida inteira. Uma! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Podemos fazer essa oração? Você quer fazer essa oração? Por gentileza, os irmãos do teclado. E se há entre nós alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus como Salvador e que deseja entregar a sua vida ao Senhor, não tem nada a ver com você ser bom ou ruim, de pensar o seguinte: olha, primeiro eu vou arrumar a minha vida para depois aceitar a Jesus. Primeiro eu vou consertar a minha casa, vou parar com o vício para depois ser crente. Inverte a ordem, meu irmão. Inverte a ordem. Não depende disso para você ser salvo. Você pode, aonde você está agora, com tudo que você fez e para onde você foi, com o vício de agora, você pode falar: eu vou ser crente, eu vou aceitar a Jesus, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Nós que estamos aqui não somos em nada melhor do que os que estão lá fora. A misericórdia de Deus nos alcançou e nós nos rendemos aos pés de Cristo, humilhados, chorando, e todos os dias nós fazemos a mesma coisa: Senhor, tem piedade de nós, pecadores. Então, nesse momento, antes de nós fazermos essa oração, eu faço esse convite a você: entregue a tua vida ao Senhor, porque os teus pecados estão cancelados. Os teus pecados estão cancelados em nome de Jesus. É só vir e entregar-se ao Senhor. E quanto aos demais irmãos, nós vamos fazer a oração da fé. Temos que transcender e ir além desse teto. Temos que ir além dos nossos problemas, além da nossa consciência de culpa. Nós temos que chegar lá e falar: Senhor, ouviste da Manassés, ouves a mim também. Senhor, ouviste da Sansão, ouves a mim também. Senhor, tu ouviste da Jonas, ouves a mim também. Salvaste do ladrão da cruz, me salva também. E Deus te salvará. Hoje, glória a Deus. Com Deus, Senhor, a tua igreja que pertence a Cristo, que está totalmente banhada no sangue do Cordeiro, Pai. A tua igreja que está totalmente reconciliada contigo, tropeça nessa vida, Senhor, erra nessa vida, toma decisões, ó Deus, que são desagradáveis, Senhor, mas nós estamos em comunhão com o Deus vivo, poderoso, Senhor de todos os sumos sacerdotes, que estão colocados diante de Ti para oferecer dons e sacrifício em favor dos homens. Por isso, Pai, nós celebramos uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo, aquela que purifica o homem de todos os erros, de todo o fracasso, de todo o pecado. Penso, meu Pai, que algumas das pessoas que estão aqui podem estar com uma causa totalmente perdida, ó Pai, já esquecida e abandonada, Senhor, com lágrimas que não secam, ó Deus, porque dá a impressão de que existe uma seta de acusação contínua, Senhor, que não desaparece. Mas eu creio no Senhor, meu Pai, porque o Senhor ouviu homens
ímpios que estavam longe e distanciados do Senhor, e os reconciliou novamente, e os trouxe para perto do altar, ó Pai. Oh, malabasue cantaramacharada, suricomanaia. Pai, renova então, Senhor, este coração, esta mente, este espírito do teu filho e da tua filha, Senhor, que está batido, desanimado com esta seta de acusação. Derruba, meu Pai, esta acusação por terra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e retorna, Senhor, com a tua alegria sobre esta alma, para que ela possa se regozijar, tomando o cálice da salvação, numa alegria, Senhor, indescritível, ó Pai, porque o Senhor me fez muito bem. Não é uma alegria que vem do tempo, Senhor, e nem da alma, é uma alegria que vem do batismo do Senhor, do Espírito do Senhor, da glória do Senhor, ó Pai. Envia a tua santa resposta hoje, meu Deus. Hoje, meu Pai, para este lar que está fragmentado, Pai, para esta casa que está desmoronando, para este casamento que está passando por um revés, ó Pai, a tua palavra hoje, Senhor, de mudança, Senhor, de reconciliação, de conserto e de paz, em nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que conselho do céu. Que conselho, Deus. Nós aprendemos nessa noite